paz do Senhor Jesus Cristo a todos os combatentes do céu. Mais um programa da Central de Adolescentes chegando na sua telinha. Glória a Deus. Nosso pastor da Superintendência de Ensino, o pastor James, nosso coordenador, irmão Ronei, e o diretor de comunicações, o pastor Paulo Roberto dos Santos. Hoje, irmãos, nós estamos aqui para fazer um programa abençoado, para que o Senhor venha abençoar a tua vida. Irmão João, à minha esquerda, cumprimenta a paz do Senhor, a todos os combatentes do céu, a todos os videologados, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Nós vamos ter uma participação aqui muito importante. Nós vamos falar hoje sobre as redes sociais, irmão João Gabriel. Exatamente, as redes sociais. E como a gente está vivendo num meio, digamos, de comunicação muito forte em relação às redes sociais, nós vamos trazer esse tema aqui para vocês e vamos trazer aqui também uma especialista que vai ter uma breve participação aqui conosco. E você vai estar entendendo então sobre as redes sociais. Bom, esse projeto que nós temos aqui da Central de Adolescente apresentado pela liderança da Central também, né? E também pelos combatentes, não somente pela liderança, como vocês têm visto aqui os últimos programas. Algumas irmãs da liderança, irmãos, enfim, estão apresentando essa programação. E hoje nós estamos aqui para falar sobre este tema. E, por misericórdia de Deus, nós estamos aqui para apresentar essa programação da Central de Adolescentes, que surgiu no coração de Deus e que esse projeto, esse trabalho tem crescido e tem avançado. Eu creio que o Senhor vai alcançar muitas áreas ainda, vai alcançar muitos combatentes do céu para esta grande obra. E o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado. Então, irmão João Gabriel, nós vamos ter hoje um tema muito importante. Sim. E nós vamos ter a participação, daqui a pouquinho, da irmã Patrícia, que vai estar falando um pouquinho de redes sociais. E logo após, irmãos, nós vamos estar comentando, irmão João Gabriel. Geralmente a gente traz uma pessoa e a maioria do tempo a pessoa fala sobre a questão social, algum tema que a gente vai falar, mas hoje você vai ouvir aí ao vivo o irmão João Gabriel e eu falando sobre esse tema, e a irmã Patrícia falando sobre esse tema, redes sociais, que é um tema muito importante para a nossa geração, digamos assim, a geração Z, que hoje tudo é por meio de comunicação, tudo é rede social e assim por diante. Mas antes da programação, você tem que deixar o seu like, se inscrever neste canal, ativar o sininho, porque ativando o sininho e deixando o seu like, você nos ajuda a fazer com que o YouTube divulgue esse vídeo e mais pessoas podem estar acessando a este vídeo. Então, você que está chegando agorinha, já vai lá, corre lá, deixa seu like e compartilha esse vídeo. E ajuda-nos a interagir nessa programação, deixa suas perguntas no chat, nós vamos estar lendo o chat aqui. Já temos muitos irmãos que estão participando dessa programação, combatentes do céu. Enfim, às vezes não somente combatentes do céu. Hoje, por exemplo, nós temos um trabalho da Central hoje, lá no centro de Viamão, lá no sítio de Viamão. E amanhã também nós temos para os moços, hoje está sendo das moças, a liderança da Central está lá, nesse grande empenho dessa obra de Deus. Então, já de antemão, irmão João, nós vamos estar chamando a irmã Patrícia aqui para argumentar um pouco sobre esse tema, essas redes sociais. A irmã Patrícia, então, vai estar passando aqui conosco e vai estar nos falando sobre as redes sociais. Pelo menos 10 minutinhos, mano. Tá. Então, a irmã Patrícia está aqui ao meu lado esquerdo. Paz do Senhor, irmã Patrícia. Paz Senhor a todos os nossos videologados. Então, eu gostaria que a irmã falasse um pouquinho sobre a rede social. Bom, as redes sociais, elas são ferramentas que podem nos abençoar ou podem nos prejudicar espiritualmente. É importante a gente perceber que hoje
que quando nós postamos algo, nós postamos o nosso melhor momento, a nossa melhor selfie, a nossa melhor escrita, o nosso banner mais bonito. Então, nós postamos coisas muito positivas. O problema é que muitas vezes, quando a gente acompanha a vida das pessoas através das redes sociais, a gente tem uma tendência a pensar que elas são assim o 100% do tempo. E aí, como a minha vida não é assim tão interessante 100% do tempo, eu posso sim correr o risco de ficar mais ansioso e até me deprimir. Então, irmã Patrícia, quando, por exemplo, um adolescente, enfim, ou um jovem, ele vai lá nas redes sociais e se depara então com uma imagem de uma pessoa que aparentemente é 100% a vida da pessoa perfeita, digamos se a pessoa quer ser que nem aquela pessoa, começa a querer fazer igual aquela pessoa, e isso prejudica, digamos assim, a saúde mental dessa pessoa? Se eu acho que aquele padrão é o que eu quero seguir e eu vou fazer todos os meus esforços para ser como aquela pessoa, sim, você pode se prejudicar. Como é que a gente lida com as pessoas do Instagram ou do Facebook, do YouTube? Nós temos um vocábulo que nós os denominamos como influencers. Eu sigo tal pessoa. Por que você segue essa rede de contato, esse influencer? Porque, de alguma forma, a mensagem que ela me passa é positiva. A programação em que ela expõe é positiva. Só que eu preciso entender que esse influencer ele vai me influenciar em determinado ponto. E a minha vida é muito maior do que isso. Eu tenho amigos, eu tenho família, eu tenho que, na minha vida, também buscar pontos para que, de alguma forma, eu possa influenciar outras pessoas. Então, assim como quando eu sigo uma conta, por exemplo, nós temos o canal do YouTube do nosso querido Rafael Onofre, né? Sem Deus a Deus. Então, ele posta mensagens edificantes. Eu preciso usar aquilo para edificar a minha vida. E, a partir daquilo ali, eu dar frutos. Então, são exemplos assim que eu gostaria muito de deixar para os nossos adolescentes, que você precisa selecionar quais serão as pessoas que você irá seguir. Por exemplo, no Instagram, nós temos diversos jovens que têm conta no Instagram. Então, você siga as pessoas da tua comunidade cristã para conversar sobre momentos de oração, para saber das programações, para você estar interagindo no mundo virtual com a tua igreja. Agora, contas de influencer que não são pessoas que têm uma vida dedicada a Cristo, que propagam discurso de ódio, que discutem sobre política de uma forma muito aferrada, essas pessoas eu recomendo que sejam evitadas. Uma outra coisa também que a gente não pode esquecer é que quando eu sigo alguém, quando eu dou like numa foto, eu estou promovendo essa pessoa. Então, eu preciso saber quem que eu estou promovendo. Exatamente. E o interessante aqui, irmã Patrícia, é que nós não estamos aqui, digamos assim, pregando contra as redes sociais, mas sim em como usar as redes sociais de uma forma comedida, né? Porque, como nós vemos, a gente praticamente utiliza, o nosso dia praticamente a gente está utilizando no meio de comunicação das redes sociais. Então, a gente não está pregando aqui contra, você tem que parar de usar o Instagram, você tem que parar de usar as redes sociais, não, mas tenha ela, como a Patrícia falou, como uma fonte de bênção para a sua vida. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje neste tema. Nós vamos falar aqui sobre a saúde mental, nós vamos falar sobre alguns benefícios, os malefícios que tem da internet, para você ver qual a importância que a gente deve dar para esse tema, porque hoje nós estamos praticamente movidos pelas redes sociais. Antigamente não se tinha isso, porém, nos nossos dias atuais tem acontecido muito, e isso leva a muitos fatores, irmã Patrícia, muitos fatores. Eu sei que a senhora conhece alguns exemplos, pessoas que entram em depressão, algumas causas que pode ocasionar na vida espiritual e na saúde mental e até na saúde física também, né? A gente não pode esquecer que, por exemplo, lembra da fotografia de antigamente? Então, quando nós íamos tirar o retrato e todo mundo falava, diga um X, nós buscávamos a nossa melhor pose, nosso sorriso, ajeitávamos o cabelo. Por quê?
porque aquele evento ficaria registrado. Hoje, nas redes sociais, por mais que os stories durem apenas 24 horas, você jogou na rede, vai ficar registrado. Então, assim, ó, quando você for postar algo, você tem que fazer algumas perguntas. Por exemplo, se daqui a 10 anos eu ver essa postagem, eu vou ficar feliz ou vou ficar triste? Imagina isso, uma postagem hoje nas redes sociais é praticamente... É de tá domínio expondo, público. exatamente, tá expondo toda a tua vida. Então, por exemplo, se você pega uma foto ou alguma coisa que você vai postar nas redes sociais, isso vai repercutir por um bom período de tempo. Ou conforme digamos assim, um bom período de tempo. Por quê? Porque a partir do momento que você posta ali, você está vulnerável, entendeu? A comentários, você está vulnerável a muitas coisas, tanto negativas quanto positivas. E principalmente, eu não sei se isso parte de uma questão psicológica, as pessoas, quando recebem digamos assim, um ponto negativo de alguém, ela fica preocupada. Muitos eu já vi casos assim que entram em depressão simplesmente porque recebeu digamos assim, uma curtida negativa ou digamos, um comentário negativo. Você tem que naquela pensar assim, ó, postagem. por que eu irei postar esse conteúdo? Eu estou preparado, porque a partir do momento que eu mostro algo para você, você tem todo o direito de gostar ou não gostar, ok? E uma outra coisa importante também é o seguinte, é a questão da comunicação. Às vezes a gente grava um stories aqui de 30 segundos e eu tô falando num tom de voz, uma forma muito rápida, num trejeito assim que não é suave, a pessoa que está do outro lado, ela vai receber a informação. Então, assim, ó, sempre antes de postar, você precisa pensar, eu vou me arrepender disso mais tarde? O que eu vou falar através desses stories, através dessa postagem, ela vai ajudar as pessoas? Vai servir de bênção? Então, faça um crivo de seleção de perguntas sempre antes da postagem. Então, tanto para você dar informações, como para você mostrar um pouquinho da sua vida, quando você recebe informações e você olha um pouquinho da vida das pessoas. Então, ter essa seletividade nas redes sociais, ela é primordial. Bom, Patrícia, o que ocasiona assim, numa pessoa que, psicologicamente, digamos assim, as redes sociais? Não entendi, desculpa. O que pode ocasionar, digamos assim, uma pessoa que está diariamente nas redes sociais, enfim. Sim, eu preciso entender que isso aqui é vida virtual. Então, aquele passeio que eu dei sorridente com a minha família, ele foi apenas um recorte do meu dia. Então, você posta uma foto sorrindo, você ocultou uma série de informações. Então, isso aqui é vida virtual. É claro que nós não vamos mentir nas redes sociais. A gente posta o fato verdadeiro como ele é. Mas o que acontece aqui é temporal. Então, a pessoa mostrou um fragmento só para você. E muitas vezes as pessoas estão vendo, porque a pessoa está passeando, a pessoa está tendo uma vida interessante, e eu estou aqui em casa o dia todo, nessa quarentena, talvez até com uma restrição financeira, né? Não podendo sair para comer, não podendo ver os amigos, não tem tantos amigos assim para socializar. Então, se você achar que aquilo ali é de fato o ideal, o padrão para você, e você for ficar comparando a sua vida, você vai perceber, então, que minha vida não é tão boa assim, não é interessante assim, você vai começar a ficar triste. Então, evite isso. Cada um tem a sua vida, cada um escreve a sua própria história, e faça você... tem ações no seu dia a dia para que a sua vida seja interessante para você. Que você também tenha coisas na sua vida que você goste, que você agrade, que você tenha prazer em viver. E só quem pode tomar essas decisões no prazer de viver é você mesmo. Eu percebo assim, muito a questão da autopromoção nas redes sociais, né? E isso acaba que afetando a muitos, por exemplo. A pessoa olha ali, como a gente já falou no início, uma postagem de alguém e vê... E olha pra vida daquela pessoa que postou, a vida dessa pessoa é perfeita. Mas é incrível que isso, esta autopromoção, ela leva, digamos assim,
a pessoa que está assistindo, ela acha que tá tudo bem com a pessoa, tá tudo certo, que a vida dela, só a vida dela é pior, só a vida dela é ruim, porque a vida das outras pessoas que estão por trás das câmeras ou por trás das redes sociais é a melhor. Enfim, que, digamos assim, não existe outra vida melhor a não ser aquela pessoa. E a pessoa faz uma comparação, porque simplesmente uma pessoa se autopromoveu, então ela faz uma comparação de uma pessoa que tá utilizando-se das redes sociais e acaba se inferiorizando. Eu não tenho nada, eu não sou nada, a minha vida é assim, meus pais são assim, isso, aquilo, outro. Começa a pensar em várias coisas que acabam que inferiorizando essa pessoa, acabam que deixando a pessoa para baixo, autoestima caída, enfim, simplesmente porque está observando uma pessoa que está postando, digamos ali, uma vida perfeita nas redes sociais, mas não é bem assim, né, irmã Patrícia? Não, eu tenho que escolher muito bem qual é o conteúdo que eu vou seguir. Por exemplo, se é para eu ficar olhando a pessoa acordar, tomar café, almoçar, passear, se é só isso que ela tem para oferecer, você tem que decidir se Isso você a gente quer ou faz não também, né? acompanhar. Agora, por exemplo, eu particularmente, eu tenho as redes sociais, eu divulgo muito o meu trabalho. Então, eu posto banners de saúde mental, eu posto vídeos para ajudar pessoas. Então, minhas redes sociais, elas têm uma finalidade. Então, eu pergunto assim, qual é a finalidade das tuas redes sociais e qual é a finalidade das redes sociais que você segue? Porque daí a gente tem um outro ponto também. Se eu quero exibir a minha vida, eu tenho problemas. E aí o problema nem é a rede social. O problema sou eu com a minha maneira de lidar com a minha vida, com as minhas situações. Né? As ferramentas, as mídias sociais são ferramentas. Então, eu posso usar da forma adequada ou eu posso desvirtuar totalmente. E aí, esse problema está em mim, não está nas redes sociais. Então, eu costumo dizer assim, que houve uma vez uma discussão sobre redes sociais. Porque as pessoas vão para as redes sociais para brigar, para fazer discurso de ódio. Eu costumo dizer assim, olha, quem quer brigar, vai brigar até na fila do pão na padaria. É verdade. Né? Então, a culpa não é das redes sociais, a culpa é da pessoa que gosta de brigar, que gosta de criar polêmicas. Né? Quem quer se exibir, a culpa não é do Instagram, a culpa é da pessoa que tem exibição nela. Então, assim, você é responsável. E aí, lembrando também, já que a gente está falando com adolescente, é o seguinte, para você fazer um cadastro no Facebook, no Instagram, você precisa ter maior de 18 anos. Como é que você conseguiu fazer essa conta? Pois é. Né? Então, assim, somos crentes, nós seguimos uma cosmovisão bíblica. E o que a Bíblia fala sobre a verdade e a mentira? O que a Bíblia fala sobre a sobriedade, sobre a modéstia, sobre o domínio próprio? Então, assim, qual é a visão que você tem? Qual é a tua base? Não põe a culpa na rede social, não. Senão a gente vai entrar numa discussão que aí a tia Paty aqui não vai gostar de falar com você sobre isso. Então, assim, não use as redes sociais, os teus amigos, a tua escola como uma bengala para você fazer o que você quer e para você ser do jeito que você é. Tá vendo, né? Eu acho que os adolescentes, eles têm um pouquinho de receio de falar comigo, porque eu dou uma ralhada com eles. Mas eu amo vocês. Eu fui adolescente na igreja e realmente é uma fase desafiadora. Mas ouça os mais velhos. Busque aconselhamento com a tua liderança. E procure se conhecer. Quais são os teus pontos fracos que você precisa trabalhar? Quais são os desafios que você precisa vencer? E busque autoconhecimento. Eu vou revelar aqui nossos bastidores. Na verdade, nós estávamos, eu e o João, nós tínhamos estudado sobre esse assunto, né, as redes sociais. E a irmã Patrícia que nós pegamos na improvisação. Então, nós estamos conversando aqui sobre redes sociais, é muito importante. E eu tava pensando ontem no nome da irmã Patrícia, a gente poderia chamar a irmã Patrícia no programa pra gente falar sobre as redes sociais, enfim, fazer perguntas. Você que tá no chat pode fazer perguntas também em referente às redes sociais. E quando a gente estava aqui no pátio, a gente viu a irmã Patrícia. Foi algo de Deus, assim, então, para passar para os irmãos, para passar para os adolescentes, para passar para os combatentes do céu aí. A irmã Patrícia aqui, eu agradeço a oportunidade, a participação.
E eu creio que ela pode vir outras vezes aqui para a gente continuar sobre esse tema. A gente já faz uma organização melhor, já escolhe um tema para falarmos sobre esse assunto, irmã Patrícia. Então, se os irmãos aí quiserem que a irmã Patrícia volte, pode deixar aí no chat o comentário. A gente pode estar conversando novamente sobre redes sociais. Enfim, sobre outros assuntos. Eu não sei se a irmã tem mais um tempo aqui para... Eu só quero agradecer, mandar um abraço bem apertado e aconchegante para todos os adolescentes e convidar vocês a participar da programação da igreja, né? Nós temos curso de idiomas, eu estava vindo da orquestra, tinha vários adolescentes, eu fiquei muito feliz, até eu fiquei assim, a tia Paty está no meio dos adolescentes. Mas se envolva, saia um pouquinho do mundo virtual, utilize essa ferramenta para você ficar sabendo de informações, para você acompanhar o trabalho dos irmãos, mas não viva isso aqui 24 horas. Se ocupe, leia, estude, converse com os teus amigos. A vida real, ela é muito mais interessante. É muito mais interessante. Então, muito obrigado pela sua participação, irmã Patrícia. Deus abençoe. E na próxima, se Deus quiser, nós podemos chamar a irmã Patrícia novamente. O coração sincero adora. O crente quando adora, Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. Você está aqui no lugar certo, na hora certa, onde a promessa vai se cumprir. Nada pode impedir, deixa Deus agir. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora, meu irmão, prosperidade. É hora do milagre, é hora do milagre. Receba agora a cura dessa enfermidade. O crente quando adora, Deus abre o céu como está abrindo agora. Então chegou a hora, o dia esperado da sua vitória. Não é coincidência, é providência. Você irá sorrir, você está aqui no lugar certo, na hora certa. Estamos aqui de volta e agora vamos falar sobre os nossos meios de contato. Você pode se contactar conosco pelo WhatsApp 51981641249. Também nós temos o nosso app. Você pode buscar na Play Store o aplicativo Restauração Online, onde tem o logo do ministério. Você pode entrar no nosso site www.restauramundo.com, na parte onde está escrito Rádio Online. Você pode entrar pelo nosso canal do YouTube, busque por Rádio Restauração Online também. Temos também o canal Restauração Oficial, onde fazemos a transmissão do culto e vídeos ministeriais. E agora nós vamos estar ouvindo um louvor, com algumas combatentes, inclusive, Senhor, eu sei que Tu me amas. Receba agora a cura dessa enfermidade. Se eu orar, receberei o Teu poder. Receberei os Teus milagres, conforme as Tuas promessas, conforme a Tua vontade, porque Tu és o Senhor. Se eu me humilhar diante da Tua glória, me arrepender dos meus erros e buscar o Teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá.
ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. Creio em tuas promessas. Aleluia. Então eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Eu sei que me amas, sei que me amas, Pai. Tu me amas, meu Pai, tu me amas. Creio em tuas promessas. Aleluia. 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 Glória a Deus, estamos de volta com o programa central de adolescentes. Glória a Deus. Você que está chegando agora e está desinformado, nós estamos falando sobre as redes sociais. Já deixe seu like, seu joinha, compartilhe esse vídeo e abençoe pessoas. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar falando sobre as redes sociais, eu e o João Gabriel. E nós temos aqui, nosso tempo é curto, irmão João, então a gente vai tentar ser o mais breve possível para passar isso para os irmãos. Então, eu tenho, antes de começar aqui, falando sobre as redes sociais, algumas curiosidades que eu pesquisei, enfim, nós vamos ver os irmãos que estão participando, nós vamos estar aqui falando dos irmãos, apresentando os irmãos que estão participando dessa programação através do chat. Temos aqui a irmã Tayla Fagundes, temos irmã Natália, irmão Henrique Nascimento, irmão Joyce Soares, Neuza, Débora, Elisama, Janete, Priscila, Neuza, Alexandre, Roberto Moraes, Jonas, temos Gideão, Jean Felipe, William, Marta Vargas, Débora Barbosa, Lília Maria e Miriam Cardoso. Então, os irmãos aí sejam muito bem-vindos, obrigado pela sua participação. Então, vamos dar início, vamos continuar falando sobre as redes sociais. Bom, nós estávamos fazendo algumas pesquisas, né? O que nós vamos falar aqui é segundo as pesquisas que a gente fez, algum estudo. Eu estava vendo no slide que foi aberto assim um mapa. Foi aberto assim um mapa de todo o país, um mapa mundi. E a parte branca era pessoas que
lugares que tinham redes sociais, que tinham, enfim, internet, e a parte obscura eram as pessoas que ainda não tinham. E basicamente foi o hemisfério norte. Mas tem um ponto muito grande digamos assim, obscuro, de pessoas que ainda não têm internet, não têm redes sociais. E eu vi que tem 50% da população, irmão João. 50% da população que ainda não tem rede social. Isso é bom, imagina. Porque hoje, no meio em que nós vivemos, na geração que nós vivemos, no século que nós vivemos, hoje é movido pela internet, tecnologia, enfim. Mas foi feita uma pesquisa e aí existem ainda 50% das pessoas que não têm internet, digamos assim, não têm acesso a computadores ou a internet. E essa pesquisa foi feita em 2017, nós estamos em 2020, não se sabe ainda se ainda é essa porcentagem, mas no ano de 2017, quando foi feita essa pesquisa, 50% da população ainda não tinha acesso às redes sociais ou computador, a internet, enfim. E vi também sobre a questão das crianças. Por exemplo, foi feito assim um levantamento de pessoas de faixa etárias de 14, 12, e foi dado assim em vários países. E o Brasil, para ver, o Brasil é o primeiro país que está, assim, digamos assim, com acesso de crianças às redes sociais. Então tem muita criança a partir dos 9 anos de idade que já estão tendo acesso à internet. E às vezes até mais nova, né? Mas essa foi uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás. E o Brasil está em primeiro lugar, digamos assim, entre crianças de 9 anos. O restante de outros países é com 14, outros com 13, mas o Brasil é com 9 anos. E, para se ter uma ideia, as redes sociais estão crescendo em países subdesenvolvidos. Imagina! A internet está crescendo muito em países subdesenvolvidos. E, como nós podemos ver, existem vários pontos negativos para se falar em relação às redes sociais, em questão de saúde mental, em questão de problemas físicos, enfim, espiritual. Acontecem mudanças profundas na forma de interagir, a forma que a pessoa faz de interagir muda. Também tem a parte da comunicação, que também muda muito as formas de comunicação. E eu estava vendo que o Facebook ele foi criado em 2004 e existem 2 bilhões de pessoas usuárias do Facebook. Do YouTube tem 1 bilhão de usuários e o Instagram tem 700 milhões de pessoas. Para você ter uma ideia, para uma curiosidade aqui que eu vi e achei interessante, uma das cidades assim, que está no auge, é conhecida como a capital do Facebook, é uma cidade lá na Tailândia, Bangkok. Essa cidade é conhecida como a cidade do Facebook. Existem 25 milhões de pessoas que são usuários do Facebook nessa cidade. Por isso que é conhecida como a cidade do Facebook, ou a capital do Facebook. E nós vamos falar aqui sobre a saúde mental. Aqui eu quero explanar alguns assuntos. Eu e o irmão João, nós vamos estar falando sobre a saúde mental, irmão João. E um dos pontos que nós podemos ver, nós vamos falar aqui sobre a depressão, a dependência de pessoas que utilizam as redes sociais. Porque a gente fala de dependência, não estou falando aqui de pessoas que utilizam-se das redes sociais de vez em quando. Eu estou falando de pessoas que são dependentes mesmo. Digamos assim, sem internet, sem as redes sociais, a pessoa fica apavorada, tem fobia. A pessoa fica em transtorno, acontece transtornos mentais de pessoas que são dependentes. E pessoas que são dependentes ainda está um índice baixo, ainda. 6% da população são dependentes das redes sociais. Não estou falando aqui, como já falei, não estou falando aqui de pessoas que se utilizam de meios das redes sociais. Estou falando de pessoas que são dependentes, são transtornadas pelas redes sociais. E nós vamos falar aqui sobre autoestima diminuída. Por exemplo, uma postagem sobre autopromoção. Foi feita uma pesquisa, um estudo com algumas meninas, entre 2.000 meninas, 2.000, digamos assim, crianças. E foi falado então que elas passam cerca de 48 minutos por dia preocupadas com as selfies. E
e elas ficam envolvidas isso com essas crianças ficaram envolvidas, segundo a pesquisa, segundo o estudo, com aparelho de comunicação, com as redes sociais, postando fotos. E para você ter uma ideia, as meninas que fizeram essa pesquisa, elas de 7 fotos, uma apenas era a escolhida. Porque eu não sei se tu já percebeu, João, assim, que quando a pessoa vai tirar uma foto, né, e principalmente assim com a questão feminina, já que nós estamos falando de um estudo aqui que foi feito com meninas, às vezes a pessoa vai tirar uma foto, já vi isso diversas vezes acontecer, tira a foto, às vezes uma tá bem na foto, a outra tá difícil, saiu meio que desajeitado, saiu com o cabelo desarrumado, enfim. Então, foi feita essa pesquisa. E a autopromoção, como nós falamos no início dessa programação, como nós falamos no início nessa programação sobre autopromoção. A pessoa vai lá, quer se autopromover e fica envolvido ali com isso diariamente. Nós vamos também falar sobre os riscos, por exemplo, dirigir mexendo nas redes sociais. E já falando aqui sobre digamos assim, a população de risco que são dependentes das redes sociais está aumentando. Por enquanto está 6%, mas está aumentando. Pessoas cada dia mais estão se tornando dependentes. E o alvo maior aqui é os adolescentes. Então, o irmão João Gabriel pode então estar falando sobre o primeiro tópico. E nós vamos estar argumentando aí com você, interagindo. Você interage conosco. Deixa aí no chat as suas colocações. E o irmão João vai estar falando sobre o primeiro assunto. Eu separei aqui 7 malefícios, 7 tópicos de malefícios que a rede social pode causar nos adolescentes, no ser humano, enfim. Lembrando, meus irmãos, que a rede social ela não tem só malefícios, ela tem também seus benefícios. Ela serviu como um ótimo meio de comunicação para pessoas entre pessoas distantes, como por exemplo, antigamente se entregava cartas, antigamente as pessoas não conseguiam se ver por longos períodos. E agora, com as redes sociais, as pessoas começaram a se socializar mais. Só que, devido ao tempo, vou aqui estar falando sobre os malefícios. Vou estar aqui trazendo o primeiro tópico, a perda de concentração. Perda de concentração, como, por exemplo, eu estou fazendo minhas atividades da escola, e, de repente, no meu celular toca a notificação de uma mensagem. Eu largo o que eu estou fazendo, vou lá, começo a conversar com aquela pessoa, um amigo, um parente, começa a conversa, vem papo, sai papo, e vai se passando 1 hora, 2 horas, e quando vê se passou o tempo que eu tinha para poder estudar, para poder estar fazendo a minha tarefa, o que também se dirige à procrastinação. Quando você começa a deixar de fazer as suas obrigações, começa a deixar de fazer as suas tarefas, os seus trabalhos, aquilo que você ia fazer para o dia, para ficar conversando, mexendo nas redes sociais, comentando fotos e etc. Terceiro tópico, depressão. Depressão se dá quando, por exemplo, eu posto alguma coisa, eu posto algum conteúdo na minha rede social e as pessoas agem de forma negativa com a minha postagem, me xingando, elas podem... Que não tá bom o programa, de repente... Também. Elas podem falar coisas ofensivas sobre a minha pessoa, podem fazer diversas coisas que me deixem mal, que me façam ficar oprimida, e assim pode acabar gerando depressão. Eu, pesquisando a fundo, eu descobri várias pessoas, até famosas, que por causa de comentários rudes, palavras de ódio, por meio das redes sociais, quase cometeram suicídio. Inclusive, algumas pessoas até se suicidaram por causa desse tipo de comentário. Então esse é mais um dos perigos. O quarto tópico, ansiedade. A ansiedade, quando você começa a ficar obcecado pelos comentários, pelos elogios, começa a ficar obcecado em receber bastante likes e muitas vezes não consegue nem dormir pensando no que você pode fazer amanhã para conseguir receber mais likes. O que eu posso fazer amanhã para as pessoas me notarem, para as pessoas comentarem as minhas postagens, falarem sobre mim e etc. O que também pode gerar o transtorno bipolar.
quando a pessoa, por causa das opiniões das pessoas, por causa das críticas que é gerada nas redes sociais, a pessoa ela fica tão obcecada em agradar esse tipo de público que ela começa a mudar até a sua própria personalidade. Ela começa a agir diferente, começa a se vestir diferente, começa a falar de uma maneira diferente, começa a fazer coisas que ela não fazia antigamente. Muda totalmente o seu perfil por causa de mensagens de críticas, de pessoas que, você não está bem fazendo isso, você pode fazer tal coisa, você pode fazer um desafio pulando de um prédio de 3 andares, o que Isso é um perigo. isso é real, isso é bem real, isso acontece na nossa sociedade. João, só lembrando aqui pro pessoal que nós não estamos aqui pregando contra a rede social. Exatamente. Você não pode ter, enfim. Vamos deixar bem enfatizado que Nós estamos falando dos malefícios que pode ocasionar, entendeu? Você vai agora estar descobrindo os malefícios aí, como o irmão João falou, depressão, transtorno de bipolaridade, enfim, são muitos assuntos. Então a gente não tá falando que a partir de hoje deu. A partir de hoje você não use mais redes sociais, a partir de hoje volte a usar cartas. Você tem que volte a usar cartas, hashtag volta as cartas aí. Não, mas a gente tem que usar as redes sociais de forma comedida, né? Não pode entrar ali e começar a fazer coisas que são inconvenientes. O problema em si não é a rede social, mas é o modo como você usa a rede social. Como foi falado aqui com a irmã Patrícia. O modo que você tem que ter em consciência que aquilo que você postar nas suas redes sociais, aquilo ali vai ficar para sempre. Aquilo que você postou, aquela foto, dependendo do que você fizer, aquela foto ali, ela pode gerar grandes consequências para você, que é mais um dos tópicos. As falsas identidades, o perigo das falsas identidades. É quando uma pessoa mal intencionada vem e cria um perfil totalmente diferente da sua realidade. E por meio deste perfil ela começa a fazer vítimas, ela começa a enganar pessoas, ela começa a explorar pessoas, chantagear pessoas, o que entra também por causa da exposição excessiva. O que acontece quando a pessoa começa a postar coisas que não deve, muitas vezes até escondido dos pais, começa a postar coisas, enfim, e esse tipo de pessoa, essa pessoa que falsificou sua identidade, ela pode usar esse tipo de postagem contra você. Ela pode... Pra ver o perigo, né? Exatamente. Ela pode pegar essa sua foto e pode começar a chantagear você. Ela pode começar a dizer, seguinte, eu tenho essa foto, eu sei que seus pais não sabem, eu vou postar para todas as pessoas que você conhece se você não fizer determinada coisa que eu quiser. Isso é muito perigoso hoje, isso é real. Isso acontece em nosso mundo hoje em dia. É um período muito grande. Bom, eu não sei se o irmão João tem alguma coisa pra falar em relação. Não, por enquanto não. Bom, como os irmãos aqui estão falando aqui sobre redes sociais, já teve pergunta que se pode no nosso ministério, e outros estão falando ainda sobre tendo essas dúvidas, né? Enfim, como a gente já teve, eu não lembro se foi teve um congresso, mas depois disso teve uma outra reunião de obreiros em relação às redes sociais. E os obreiros do nosso ministério não poderiam ter as redes sociais. Mas tem muitas pessoas aí que têm o Facebook, têm o Instagram, para apenas divulgar o seu trabalho. Como a irmã Patrícia falou. Exatamente. Você não vai agora dizer, então eu posso ter Facebook. Não é isso. Você pode criar uma conta para o seu trabalho. Para divulgar o seu trabalho. E tem muitas pessoas aí que estão divulgando seus trabalhos através das redes sociais. Facebook, Instagram, enfim, pelo WhatsApp mesmo. E não é que a partir disso você vai pensar assim, eu tenho que, então eu posso usar Facebook, eu posso usar Instagram. Não. O nosso ministério, então, ele fala que os obreiros, né? Os obreiros não podem ter de jeito nenhum as redes sociais, Facebook, Instagram, enfim. Mas existe uma possibilidade, como tem algumas exceções de irmãos que
fazem então, cria uma conta no Facebook, cria uma conta no Instagram e coloca ali divulgando seus trabalhos, coloca foto, coloca umas fotos do seu trabalho, coloca várias coisas divulgando ali a sua empresa. Não que você vai lá, coloca, digamos assim, eu vou criar uma conta aqui nas redes sociais, no Facebook, e vou aproveitar uma conta do trabalho, digamos assim, uma conta da minha empresa. Já vou aproveitar para divulgar a minha imagem. E coloco uma foto, posto uma foto ali, para você ver, como o irmão João falou, o perigo que você pode estar correndo. Então a gente não tem muita noção, às vezes, do que é as redes sociais. Mas também pode ser um perigo muito grande se você usá-la indevidamente. Você pode, existem tantas formas, né, João, de utilizar as redes sociais. Exatamente. Tem programas aí, tem coisas excelentes aí para aprender, tem estudos, como a irmã Patrícia falou no início, que ela posta ali sobre saúde mental. Então vai lá dar uma olhada sobre saúde mental. Se você, se você for procurar algumas coisas nas redes sociais, procura coisas que vão edificar a sua vida. E não fica se expondo muito, não fica se expondo para as pessoas verem, porque o Facebook é um livro aberto. Então, não somente que o Facebook, em todos os meios das redes sociais aqui, tá incluso todos os meios aqui das redes sociais. Como nós falamos num programa da juventude com o Ronei sobre a procrastinação, isso acontece muito pelo fato da pessoa ter as redes sociais. Como o João falou ali, a pessoa começa a usar as redes sociais, ela começa a se entreter, ela vê vídeos, começa a olhar notícias e ela acaba deixando de lado as suas tarefas, muitas vezes não conseguindo cumpri-las depois. Vai deixando, vai acumulando tarefas, vai acumulando e ela fica ali mexendo no celular. Muitas vezes não é nenhuma coisa importante que ela está ali fazendo. Aí vai deixando tarefas e não consegue cumprir depois. Para você ter uma ideia, 60% foi feita uma pesquisa, 60% de crianças, olha só, veja bem no que eu vou falar agora, a gravidade da causa. Aqui está incluindo, essa pesquisa foi feita em relação a games, em relação ao uso de computadores, ao uso de smartphone, enfim. E foi feita uma pesquisa que 60% de crianças entre 2 a 5 anos têm a capacidade de jogar games em um computador ou em app em smartphone. E 25% delas em smartphone. E outra, 11% apenas de crianças entre 2 a 5 anos, a 11 anos, digamos, a 5 anos, até os 10 mais ou menos. 11% apenas tem a capacidade de atar os sapatos. Imagina, João, isso? Imagina. A criança, ela tem a facilidade de mexer no computador. Aquele monte de tecla ali, aquele monte de número, coisa assim, e o cadastro é só dar umas voltinhas. Só é dar umas voltinhas, e ela não sabe fazer aquilo. Olha só, 11%, imagina a diferença grande. Isso é muito forte, isso é muito preocupante. Porque 60% das crianças entre 2 e 5 anos sabem mexer no computador, jogar um game, enfim, mexer ali nas redes sociais, ver um vídeo, enfim. E apenas 11% consegue atar o sapato, que é a coisa mais simples e que é importante de se fazer. Sem falar que ela prejudica a sua visão, né? Pelo fato dela estar muito tempo exposta, tá desde novinha lá, mexendo no celular, olhando o computador, prejudica muito a visão. Prejudica o cérebro, o desenvolvimento da criança, é muita coisa. Eu não vou falar aqui porque a gente não tem tempo, mas abrange também a questão do cérebro, os neurônios, acontece uma transformação. Inclusive o pastor James, superintendente de ensino, ele estava falando uma vez na reunião de obreiros sobre isso, sobre a questão dos sinapses, as coisas que estão alterando. Imagina o cérebro de uma criança, o cérebro de uma pessoa que utiliza, que está diariamente nas redes sociais, em computadores, em smartphone, enfim. Acontece uma alteração no cérebro, imagina? Isso tem uma explicação científica, existem os neurônios, existem as partes do cérebro para explicar isso. Mas hoje nós não vamos falar sobre isso. Mas está acontecendo muito. Porque imagina só, existe uma magnitude ali, a visão é prejudicada. Já tem diversas pessoas que sofreram problemas na visão simplesmente por estarem muito à frente de um computador, utilizando muito o celular.
Tem pessoas, João, que passam a madrugada inteira mexendo nas redes sociais. Madrugada Exatamente. inteira acordado. Imagina um momento que era para você estar dormindo, um momento que era para você estar descansando. O período normal que se tem é para dormir 9 horas, 8 horas. Imagina, você passa a noite inteira acordado vendo um celular. Às vezes, a tela do celular tá lá no altíssimo, na nitidez, lá no brilho total. Só para ver o que tá acompanhando ali nas redes sociais. Saindo um pouco do mental pro físico, muitas vezes, pelo fato da pessoa estar tão vidrada em redes sociais e em outras coisas, existe muitos casos de pessoas que mexeram no celular enquanto carregavam o seu celular, e isso causou acidentes graves em pessoas, queimaduras, não é bom falar aqui. Pra ver, né, o Não perigo. é bom falar aqui, mas... Para ver o perigo, e sem falar sobre a questão de jovens que estão se suicidando, estão entrando em depressão, porque não tem uma vida perfeita. Exatamente. A maioria das pessoas que estão propícias a isso são pessoas perfeccionistas, são pessoas que têm necessidade de um like, têm necessidade de querer ser falado pela... Porque o adolescente, assim, a fase da adolescência, a pessoa quer ser vista, e isso prejudica muito Se torna uma carência. a vida espiritual e a vida física. É um ato muito complexo. Rede social é um ato muito complexo. É um meio que é bom, mas se você não souber utilizar, você acaba aqui morrendo espiritualmente Exatamente. e prejudicando a sua saúde física, saúde mental e espiritual. Então, no momento aí que você for acessar as redes sociais, vigie um pouco. Vai dar uma analisada no que você está fazendo. Pense antes de fazer agora. Pense na dificuldade, pense nas coisas que estão se ocasionando. Eu vi aqui que as redes sociais deixam a pessoa vulnerável, por exemplo, ao ciberbullying, o comportamento fitness. Olha só, a pessoa vai lá nas redes sociais e passa a seguir um comportamento fitness. O que acontece? O que é comportamento fitness? A pessoa fica obcecada em emagrecer. Fica obcecada em emagrecer. Às vezes o corpo está normal, mas ela olha assim, não, eu tô gordo, eu tenho que perder peso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e começa a fazer coisas absurdas. Acontece um transtorno mental, é incrível isso, a parte da mente, né? Já vai aí em problemas emocionais em questão do cérebro. Então, a pessoa ficou obcecada com aquilo. Eu tenho que perder peso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E acaba se prejudicando. Eu já vi vários casos assim que a mãe, o pai chega a falar pra pessoa e diz assim, olha, tu tá uma pessoa normal, tu não precisa emagrecer. E a pessoa, não, eu tô gordo, enfim, começa a falar que tá gordo, começa a fazer coisas absurdas, simplesmente porque tá na mente, tá na emoção, é a parte do cérebro ali do adolescente, enfim, do jovem, simplesmente porque a pessoa está ligada em redes sociais. Começa aí vem o ciberbullying, vem a questão, já não sei se vocês ouviram falar, se tu já ouviu falar, João, sobre a questão não sei se era baleia azul, um assunto que surgiu na internet. Sim, exatamente. Pessoas que cortam o pulso, são coisas absurdas, assim, ó. A pessoa tá quando a pessoa entra na rede social, ela tá a ponto a absorver todas as coisas ali. Exatamente. E essa questão da baleia azul ocasionou muitas coisas seríssimas, aconteceu muitos casos aí que nem é bom a gente falar. Então, antes de acessar as redes sociais, para um pouco para pensar, analisa direitinho para ver se realmente o conteúdo é bom. Pensa se aquilo que você está vendo realmente vai edificar a sua vida. Veja se aquilo que você está fazendo vai lhe trazer algum proveito para o seu futuro ou até mesmo para o seu presente. Se aquilo ali não vai te prejudicar, se aquilo ali não vai mexer na sua mente, se aquilo ali não vai fazer você fazer algo que não deve. Infelizmente nós chegamos no final dessa programação. Muito obrigado, irmão João. Deus abençoe você, a sua vida, por ter participado dessa programação abençoada. Infelizmente nós estamos já passando do horário, então nós vamos ter que sair agora. Mas que Deus te abençoe e que o Senhor venha estar contigo.